Estamos de volta agora para falar sobre a atuação da psicologia nos pacientes que estão aí enfrentando o tratamento contra o câncer, essa doença que causa muito medo, mas assim, o fator psicológico é determinante e a gente vai conversar sobre isso com a psicóloga Ana Cláudia da Pensare. Tudo bom, doutora Ana Cláudia? Bem-vinda. Olá, boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Então, quando a gente fala assim, o paciente ele se depara com esse diagnóstico, onde é que entra o acompanhamento psicológico e a importância dele? O acompanhamento psicológico se dá desde o acompanhamento diante do medo do paciente de ter um diagnóstico de câncer. Muitas vezes isso impede que se faça um diagnóstico precoce. O paciente muitas vezes adia os seus exames de rotina com medo de um diagnóstico de câncer. E ao se deparar com um diagnóstico de câncer, muitas vezes o impacto psicológico é grande, o paciente muitas vezes fica sem chão. E isso não só para o paciente, a família também é acometida, né, por essa fragilidade emocional. E o acompanhamento psicológico vai justamente reforçar o enfrentamento, os recursos de enfrentamento que esse paciente pode ter para lidar com o adoecimento e o tratamento também. Eu não sei se existem pesquisas, se é comprovado, mas o fato como o paciente encara esse tratamento faz diferença também no resultado? Exatamente, né? Assim, tanto o paciente ele pode ter diversos tipos de reações diante de um adoecimento. Ele pode passar por um período de negação. A negação é: eu não estou doente, né? Está errado, esses exames estão errados. Ou então a revolta, porque eu. Né? E o quanto que isso pode dificultar uma adesão ao tratamento. Né? Um paciente que está impactado com o adoecimento e não tem os recursos de enfrentamento para lidar, né, de uma forma que ele consiga chegar numa aceitação, que ele consiga chegar numa fase de esperança, né, que ele consiga ressignificar esse adoecimento, ele pode ter dificuldade no curso do tratamento em si. Geralmente, quem procura o tratamento é o familiar que está preocupado com a reação ou é o próprio paciente que desperta para essa necessidade? Nós temos tanto o paciente que procura, aquele paciente que é o que a gente vê como ideal, aquele paciente que quer saber de tudo sobre o adoecimento dele, ele não quer que ser enganado, ele quer participar ativamente e esse paciente ele pode buscar: eu não estou bem, eu preciso de ajuda. E ele pode chegar no nosso consultório ou no hospital que está internado e pedir assistência psicológica, né? E a família também tem um papel fundamental aí. Muitas vezes ela chega e ela quer proteger o paciente está precisando de atendimento psicológico, ele não está bem, mas essa mesma família ela também precisa. Às vezes ela chega e diz: o paciente tem câncer, eu não tenho coragem de falar para ele que ele tem câncer. Ou então chega, o paciente ele tem câncer, mas eu não queria que o médico falasse. Ou então eu queria que o psicólogo falasse. O psicólogo não vai contar o diagnóstico. O psicólogo vai estar dando suporte junto com a equipe interdisciplinar para que esse paciente ele possa enfrentar. É importante que ele saiba. E ele vai dando sinais para a gente. O quanto que ele quer saber. Às vezes ele mesmo diz: minha família está enganando, eu desconfio que eu tenho câncer, mas ninguém me fala. E o psicólogo ele vai atuar melhorando, favorecendo essa comunicação. Equipe, paciente, família. Ou o próprio paciente chega e diz assim: minha família é que sabe. Né? O que é que você tem? Minha família que sabe. Você prefere assim? Prefiro. Ele vai dando sinais que ele não tem estrutura naquele momento para saber. Em outro momento pode ser que ele se fortaleça mais e queira saber. E aí o psicólogo vai sendo essa pessoa que vai fazendo essa avaliação e vendo em que momento ele pode estar tendo acesso às informações de uma forma saudável e participativa, que é o ideal. Doutora Ana Cláudia, a gente mostrou na revista esse trabalho que a Pensare tem uma equipe especializada em psico-oncologia. Qual é a diferença de você ser acompanhado por alguém especializado e qual é o diferencial desse trabalho? O fato de ser acompanhado por um psico-oncologista é uma pessoa que já tem uma experiência na área de psico-oncologia, que é a interface da psicologia e da oncologia. Então, assim, nós vamos trabalhar com psicoterapia breve, nós vamos ter recursos, teoria, técnica, que vai atuar justamente aonde esse paciente está precisando.
no enfrentamento, na dificuldade da comunicação do diagnóstico, na reabilitação, no luto quando é necessário. Hoje a gente sabe que muitos cânceres já têm cura e que as pessoas, a gente precisa trabalhar na reabilitação porque elas voltam para a vida e muitas vezes têm dificuldade de voltar para a vida. Vivem como se tivesse com câncer eternamente ou morrem em vida. Né? E aí a gente precisa ajudar para que esse paciente ele supere, para que ele possa ser reinserido, né? Resgate seus papéis até mesmo depois do tratamento. E diante de um psico-oncologista, isso vai ser extremamente favorável, de que um psicólogo nos moldes tradicionais do consultório, onde vai estar com outros focos. Né? No momento do adoecimento, o foco vai ser o adoecimento, o tratamento, a recuperação, a adesão, vai ser aí. E no consultório, com os pacientes com outras queixas, vão ser outras questões que envolvem, permeia infância, passado, né? Não vai ser o aqui e agora vivenciado do adoecimento. O que a gente percebe muito aí nesses quase 18 anos de Viver Bem, as pacientes, principalmente as de câncer de mama, que eu já entrevistei muitas, quando elas vencem essa batalha, superam essa doença, acontece uma ressignificação na vida, né? Muda os propósitos, muda a maneira de enxergar. A gente percebe que elas são muito mais felizes hoje. Isso. E são gratas pelo câncer. Isso, a gente sempre fala que um paciente com câncer ele não é o mesmo depois da experiência do adoecimento. É chegar muito próximo da morte, mesmo que não seja um câncer o mais tratável, mas só a palavra câncer, que já tem aquele estigma, né? E aí as pessoas ligam, né? Associam com a morte. Então, muitas vezes, né, o paciente se recupera e durante esse processo de aproximação com a morte, da sua finitude, que na nossa sociedade é muito difícil a gente entrar em contato com a morte, nós vivemos como seres imortais na sociedade ocidental. O Oriente, né, a gente já vê as pessoas entrando em contato mais com a morte, mas no Ocidente esse é um tema silenciado. Né? A única certeza que a gente tem, né? Mas ninguém gosta de falar sobre isso. Exatamente. Mas muitas vezes há uma conspiração do silêncio mesmo entre paciente e família, porque é difícil falar sobre isso, falar sobre a morte. Então, o entrar em contato com a morte é rever valores, é rever o que é importante na minha vida, é rever quem é importante, né? O que é que eu estou fazendo da minha vida, o que é que eu quero fazer diferente. Então, tanto o paciente passa por isso, como nós da equipe também, que trabalhamos em oncologia. O tempo todo nós estamos revisitando a nossa história e vendo o que é que a gente pode fazer de forma diferente. Olha aí, que bom. Doutora Ana Cláudia, muito obrigada. Viver Bem sempre de portas abertas para receber toda a equipe da Pensar. É muito bom ter vocês aí nessa parceria que já vem durando tanto tempo. Eu que agradeço, foi extremamente agradável esse momento, esse bate-papo e fico à disposição, que precisarem. Boa tarde. Obrigada. E a gente vai para um rápido intervalo e já já tem mais Viver Bem para você.